Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje vamos falar desse quadrinho aqui, Divas Brasileiras, quadrinho independente, roteirizado pelo Guilherme Smith e pelo Eduardo Ribas. Os dois têm vários quadrinhos lançados. O Guilherme Smith é um autor aí bem prolífico, ele tem muitos quadrinhos que ele roteiriza. E o Eduardo Ribas também, só que o Eduardo Ribas é desenhista, ele tem muitos quadrinhos que o Eduardo Ribas desenha. E vamos falar desse quadrinho. Ele foi lançado em 2020 de forma independente. Ele tem 148 páginas coloridas. Todo quadrinho é colorido. E ele custa R$40. O valor de capa dele é R$40. Então, um adendo é que quadrinho independente é bem barato. Beleza, que alguns são mais caros porque tiragens são pequenas. Mas quadrinho independente que já foi lançado há algum tempo é bem em conta. Porque, não é um quadrinho tão pequeno, ele é um pouco maior que um formato italiano, eu acho. 148 páginas coloridas, não tem nenhuma editora grande que lança um quadrinho por esse valor, não. Então, é um quadrinho barato, ele ainda está disponível, não é um quadrinho esgotado. E ele vai falar sobre ideologia de gênero, o machismo e sobre importantes mulheres brasileiras. Para ser mais preciso, 10 mulheres importantes brasileiras, 10 grandes mulheres. No começo aqui, ele vai falar sobre um conto, uma lenda. A deusa da lua, ela se apaixona por um outro ser, que ele não é nem masculino, nem feminino. Ele é um ser fluido. E o deus do sol, ele fica enciumado. Aqui, o deus do sol. Ele fica enciumado e ele proíbe esse amor. Então ele exila esse ser fluido para ele não poder ter contato com a deusa da lua. Então aí já exemplifica o machismo, né? E ele controla a vida dela. Se não é com ele que ela vai ficar, ela não pode ficar com mais ninguém. Então, já exemplifica aí o machismo, a ideologia de gênero. Depois ele já mostra aqui no texto mais algumas outras coisas aqui relacionadas à ideologia de gênero. Como são 10 histórias falando sobre 10 mulheres, ele vai tratar, vai ser como uma antologia de histórias curtas. Então, cada uma vai ter um estilo um pouco diferente. Um pouco da arte, mesmo que seja sempre o Eduardo desenhando, quanto da narrativa. Por exemplo, aqui ele usa os recordatórios para ir falando isso, sobre a ideologia e tal. E muito vai ser usado esses recordatórios para narrar a história dessas mulheres e tal. Mas também tem balões de diálogo em algumas histórias. A gente tem, né, de fato a história correndo ali, a gente acompanhando as mulheres como se fosse no presente, né, e não assistindo elas. Vai ter algumas histórias que são um pouco mais, eu não sei exemplificar, parece tipo um conto, eu não sei como que seria, tipo, ele não são recordatórios, ele tá falando algumas coisas aqui, eu já leio essa página, enquanto a mulher tá, essa página é fantástica, né, a arte, enquanto tá acontecendo aí a história da mulher. E tipo assim, as histórias não são exatamente falando sobre a vida das mulheres de uma forma explicativa e contando sobre elas, não. Ele pega um momento delas, da vida delas, ou a partir, baseado em coisas da vida dessas mulheres, ele cria uma história. Então, tipo, aqui, essa mulher aqui, ela tá aqui tomando um café e tal, e aí depois ela pega o carro e ela vai embora com o carro aqui, meio aventuresco, assim, parece até um 007 essa história aqui. E aí ela tá com o parceiro dela, ele toma um tiro, ela vai presa e tal. Então, assim, ele, a partir da vida dessas mulheres, ele constrói a história. Então, a partir da história dessas mulheres, ele cria cada capítulo desse quadrinho, cada história. Então, não é como se ele estivesse explicando e te contando literalmente a vida da mulher. Isso eu achei muito interessante. Então, ele muda muito o estilo de história para história. Então, aqui os diálogos aqui, o desenho mais no meio. Tem uma que eu gostei muito, que é basicamente, a da Carolina de Jesus. É bem diferente, tanto a arte como o texto que fica aqui branquinho. Tem essa história aqui, que ele colocou assim, que é como se fosse um jornal, né? Que essa eu gostei bastante. O Smith falou pra mim que essa, ele não tá entre as que ele mais gostou das histórias, né? O Smith, o autor. Ele falou que ele não é das favoritas dele, mas eu gostei muito. Acho que é uma das que eu mais gostei. Que é como se fosse a mulher, eu não lembro o nome dela, tá de cada história, assim, mas
ela tá... É como se ela estivesse dando uma entrevista para um jornal e ela fala as coisas meio com coisa subliminar, porque era na época da ditadura e tal. Eu não sei se ela deu uma entrevista de fato, assim, falando desse jeito, mas o jeito que o Smee colocou ficou muito bom. Então, tipo, por exemplo, ela tá falando sobre essa bolo, sobre confeitaria. Então, é muito legal esse texto aqui. Então, o Smee, ele aproveita para cada capítulo ele mudar o estilo de narrativa. A arte muda também, o estilo da arte muda bastante em alguns capítulos. E falar um pouco sobre as mulheres que são citadas, né? São várias mulheres, são 10 mulheres, então são 10 capítulos, né? Tem um capítulo inicial, que é o capítulo que eu falei do conto, né, da lenda, e depois os 10 capítulos, cada um de cada mulher. E são das seguintes mulheres. Nair de Tefé, que nasceu em 1886, então ele pegou mulheres importantes desde essa época. Anita Malfatti, de 1889. Patrícia Galvão, que é a Pagu, de 1910. Aurora Miranda, de 1915, são as datas que elas nasceram. Luz Del Fuego, de 1917. Carolina Maria de Jesus, de 1914, Leila Diniz, de 1945, Mãe Menininha de Gantois, 1894, Roberta Close, de 1964, Maria da Penha, de 1945. Então, ele pega mulheres ali de um passado um pouco mais distante do Brasil e traz mulheres mais atuais. A Maria da Penha é uma mulher extremamente importante nos dias... Todas são, né? Tem alguma influência importante pro dia de hoje, mas assim, a Maria de Jesus, a Maria da Penha teve a lei extremamente importante, foi aprovada não há muito tempo, acho que tem 19 anos, alguma coisa assim. Então, é uma mulher que teve uma influência grande, bem recente até. E além dele trazer essas histórias sobre cada uma das mulheres, quando eu for mostrar um pouco mais da edição, eu mostro melhor. No final, ele traz esses textos, um texto sobre cada uma das mulheres, falando um pouco sobre cada uma delas. Claro, é um texto pequeno, então ele cita as fontes também, né, em cada um dos textos. É um texto pequeno, então não é um texto que vai te falar tudo sobre a vida da pessoa. Durante a leitura ali, eu parava, cada umas 2 capítulos eu parava para pesquisar um pouco quem que era cada uma delas, um pouco melhor, né? Então é muito interessante para conhecer essas personalidades. E não só para conhecer, ou tipo, vou ler um quadrinho um pouco mais que fala sobre ideologia de gênero, que tem um trato um pouco mais feminista, ou que para conhecer essas mulheres, não. Como o quadrinho é excelente. Eu já falei aqui em alguns vídeos que não é o estilo de quadrinho que eu mais gosto. Esses quadrinhos que são pautados assim, em recordatório e narrando, um quadrinho um pouco mais narrado. Eu gosto do quadrinho que tá acontecendo tudo ali ao mesmo tempo, né? Tipo, um balão de diálogo e a história decorrendo ali. E não com uma narração. Mas aqui eu gostei muito. O Smee, ele tem um texto sensacional. Ele escreve demais. Então, todo o texto aqui do quadrinho é muito bem feito. Não tem nenhum momento que essa narração, né? Não são todas as histórias que são 100% narradas. Mas em nenhum momento essa narração fica ruim. Sempre tá excelente. Então, o texto do Smee é altíssimo nível. Dos outros quadrinhos que eu li dele também. Sempre ele tem um texto muito bom. Ele lançou livro... Ele tem vários livros também, né? Eu li um pouco do livro que vai lançar dele também, do Wolverine, que vai lançar pela Poptopia. O texto dele é excelente, foi o que fez eu comprar o quadrinho, porque eu não me interesso muito por Wolverine, mas eu gostei tanto do texto dele que comprei o quadrinho. Então, aqui não é diferente. Ainda mais, tipo, aqui, nessa história que tem muito texto, o texto é sempre muito bom, de altíssimo nível. E, por exemplo, essa história aqui, que é a que eu mostrei, que é a mulher fugindo, na cadeia e tal, é pouco texto, é muito pouco texto, mas é excelente o texto. Então, tipo assim, ela começa aqui, eu vou ler a primeira página, ó. Musa, 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 me chamaram 1000 vezes musa. Vaca, 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 me chamaram 1000 vezes vaca. Tiraram meu couro, minha carne, meu leite, meu filho, minha liberdade. Então, é nesse estilo essa história. E é um texto excelente, e como em todo o quadrinho. E ele fala sobre essas mulheres muito importantes. E aí eu vou deixar aqui, uma recomendação, que provavelmente eu vou falar desse quadrinho, um vídeo dedicado depois também,
que é da Carolina de Jesus, que ele fala aqui. Eu sou fascinado pela história da Carolina. E tem esse quadrinho nacional lançado pela Veneta, da Silene Barbosa e do João Pinheiro, que eu gosto muito. Um dos melhores que eu li esse ano. E o do Smith também, tá entre aí os melhores do ano, provavelmente. Melhores do mês, com certeza. Muito possivelmente entre os melhores do ano, porque eu gostei muito. Minha mãe leu também o quadrinho e adorou. Um dos melhores que ela leu esse ano, ela gostou muito mesmo. Então, vamos ver um pouco da edição. Vamos dar uma olhada, né, na edição do Divas Brasileira. Ó, ele não é no grampo, né? Ele tem a lombadinha bem bonitinha aqui, com o título, o nome do Smith, do Eduardo Ribas. É uma edição... Ele é pequeno, mas ele não é tão pequeno. Ele é bem bonito. A arte aqui eu acho que vai ficar um pouco estourado por causa da iluminação, as cores, mas... as cores do Eduardo são lindas também. O Eduardo tem uma arte muito bonita, tanto no preto e branco quanto no colorido. Aí aqui já bem legal essa página. Aqui exemplificando um cara aí bem conhecido, né? Então aqui, ó, o primeiro conto é aqui no começo, depois já chega aqui pra falar da primeira mulher, que é a Nair. Ela era esposa do... Não lembro. Dos primeiros presidentes brasileiros, mas eu não lembro o nome dele agora. Problema de memória mesmo. Então, por exemplo, aqui já é uma narrativa mais comum, né? Depois parte para da Anitta, que já é uma história narrada ali em recordatórios. Enquanto isso, acontece algumas coisas um pouco mais fantásticas, né? Eu falei, não é baseado, ele toma como base a história das mulheres, não é tipo necessariamente contando alguma coisa real da vida delas. É mais falando sobre elas mesmo. A próxima aqui, Patrícia. Essa aqui eu gostei muito dessa história. Ela tem um recurso aqui na arte que o Eduardo usou que eu achei muito legal. É que na hora que ela tá na cadeia, ela vai se movimentando aqui ao longo das páginas. Eu fiquei com muita vontade de ler um quadrinho que fosse só nesse ângulo, assim, sabe? Deve ser incrível. E deve ser muito difícil de desenhar assim também, né? 4 capítulos é a Aurora. Então aqui, ó, já dá pra ver a diferença clara. Na arte já dá pra ver a diferença entre os capítulos. Que eles usam estilos narrativos diferentes. Ó, o da Carolina eu adorei também. A arte do Eduardo aqui tá sensacional. Em todas, mas essa aqui eu gostei especialmente, né? Aqui, esse aqui também gostei muito. Então, assim, é um quadrinho bem completo. Tanto no tema, quanto na arte, na narrativa, muito bem feito. Então... e aqui no final, né, o texto sobre elas. Então ele traz um textinho sobre... Texto bem bom. Apresenta bem ali quem seria cada uma dessas mulheres. E tem a foto delas, a fonte também aqui, de onde ele tirou as informações. E é isso. Aqui no final, os autores. Então, gente, tô aqui com a minha mãe e o Todd, que tava pedindo colo. Ela vai falar um pouco sobre o que ela achou do quadrinho. Então, vai, mãe, o que você achou do quadrinho? Esse quadrinho, gente, eu gostei muito. É muito bem escrito. É poético. É lindo o quadrinho. Eu indico muito. A ilustração é boa. É um quadrinho que você lê rápido, que você não quer parar de ler. É muito bom o quadrinho. Tá recomendado, então? Tá recomendado. Gostou muito? Gostei muito. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem um menino aqui, veio aqui dar tchau. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, curte. É a mesma coisa, né? Deixa o like, inscreve no canal. Recomendo bastante o quadrinho aí. E provavelmente vou ter outros trabalhos do Smith em breve, em vídeo aí. Dá tchau, Todd. Tchau. Tá desesperado.